A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como assunto o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós temos como texto áureo para esta lição, encontrado em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Glória a Deus, verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A nossa leitura bíblica encontra-se em 2º Reis, capítulo 2, versículo 1 a 15. Você pode estar acompanhando aí na sua lição. Os objetivos desta lição. Objetivo geral nós temos: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. E objetivos específico é expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Glória a Deus. Vamos para a nossa introdução desta lição. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Podemos encontrar no 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, conforme pode ser visto, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos desta lição. Glória a Deus. Nós vamos agora para o nosso primeiro ponto desta lição, que vai tratar sobre a despedida de Eliseu. Neste ponto nós temos o seguinte: o ministério de Elias termina, um profeta com grandeza de alma, Gilgal, um lugar de boas recordações. Então, neste ponto, nós temos o ministério de Elias terminando, né? Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal, de Azerá, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra. Como qualquer pessoa que tem um ministério, sabemos que não é para sempre, né? Tudo finda, por mais extraordinário que seja o ministério de alguém, com certeza um dia ele vai encerrar. E aqui estamos vendo o encerramento do ministério deste destemido profeta chamado Elias. É um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, conforme você pode estar vendo em Mateus 17, versículo 3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Glória a Deus! Elias é um desses profetas que não escreveu, não teve profecias messiânicas, escatológicas, não, mas
é considerado um dos grandes e importantes profetas. E a prova é que ele aparece lá no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus, né, com também Moisés. E nós temos aqui um lugar que foi especial, um lugar marcante, Gilgal. Um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Vejamos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Você pode conferir isso em Josué 4, versículo 19 e 20. Ali também os israelitas foram circuncidados, no capítulo 5 de Josué também. E celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Encontra-se isso também no livro de Josué, capítulo 5. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então, Gilgal é um lugar especial e é ali que Elias entende que seu ministério está encerrando. No segundo ponto desta lição, nós temos aqui o pedido ousado de Eliseu. O que acontece aqui, né? Quando Elias, sabendo que estava próximo à sua partida, ele deu a oportunidade para Eliseu fazer-lhe um pedido. O que você me pede? E ele pede a porção dobrada do seu espírito, do espírito que estava sobre Elias. Na verdade, era o Espírito de Deus que estava ali na vida de Elias. E ele queria então a porção dobrada, não é? E é claro que Elias dá algumas instruções para ele. Se ele pudesse estar vendo a sua partida, ele teria. Se não tivesse a oportunidade de ver, também não teria a porção dobrada, certo? Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão da sua lealdade e companheirismo, ele dá esse direito de pedir qualquer coisa, né? E Elias dá essa permissão para Eliseu, e Eliseu aproveita e faz esse pedido especial, porção dobrada. É provado que no ministério de Eliseu, ele fez mais milagres do que Elias. De fato, foi um ministério extraordinário, o ministério de Eliseu. Porção dobrada, de fato, aconteceu em todo o seu ministério. Na última parte da nossa lição, que é o terceiro ponto, Eliseu toma a capa de Elias. Olha o que acontece. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota o quê? Intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. É isso que demonstra aqui a intimidade que havia entre esses dois homens, amizade sincera. Isso é muito bom para nós também hoje e com certeza desfrutaremos de coisas maiores ainda. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. O texto bíblico diz que 50 dos filhos dos profetas acompanharam Elias e Eliseu até o Jordão, e ali eles viram agora Eliseu com a capa, tocou na água e também a água se dividiu. Então eles entenderam que de fato
o Espírito do Senhor estava sobre Eliseu e reconheceram como um profeta. Glória a Deus. Conclusão da nossa lição. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Que Deus abençoe você maravilhosamente e quero pedir que você compartilhe este vídeo, comente. Aqui apenas um resumo, da nossa lição, que trata do ministério de Elias, encerramento, e também o início do ministério de Eliseu. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo.